E assim vamos dando aberto aos trabalhos doutrinários desta tarde e vamos ter hoje como palestrante a nossa amiga Carmen Lúcia, que vai falar para nós hoje um pouquinho sobre mediunidade. É um fenômeno sobrenatural? Que Jesus a acompanhe. Muito boa tarde a todos. Somos velhos frequentadores dessa casa. Tivemos a honra de conhecer a casa antiga e a presença sempre amorosa da dona Erna Schmidt. Queremos parabenizar a diretoria empossada e, claro, sempre pedir a Jesus que ampare uma casa tão querida e ele sendo o patrono maior, porque a casa é dele. E, sem saber, é uma honra estar aqui hoje, num dia tão especial. E o assunto que vamos tratar, naturalmente, é um assunto de todos os tempos. Pode-se dizer que em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as épocas, tivemos os chamados fenômenos fantásticos. E esses fenômenos eram vulgarmente chamados de assombração, de almas penadas, duendes. Vários foram os nomes dados a este fenômeno fantástico das chamadas aparições. E quando as aparições eram luminosas, eram bonitas, costumava-se dizer que eram os santos, que eram os anjos de guarda, que eram os espíritos de luz. E onde se davam esses fenômenos, ou onde acontecem esses fenômenos? Claro que são em vários lugares e momentos, mas as chamadas casas assombradas, perigosas, os castelos de antigamente, muito comum se falar das almas penadas que tocavam piano, que derrubavam as cortinas, que assustavam as pessoas. E esses lugares mal assombrados, para muitos, apavorantes. Para outras pessoas, eram momentos esperados, amados, desejados, enquanto que para outros eram horríveis. E as pessoas tinham verdadeiro pavor de imaginar a possibilidade de encontrar uma alma penada. Essa é uma realidade. E hoje é muito comum se ver falar os causos a respeito. Se você encontra com grupos de pessoas, muito raramente não existe alguém que tenha um caos especial para contar, uma história fantástica, que realmente enleva e faz com que as pessoas, apesar do medo e apesar do susto, ficam ali atentas, curiosas, impressionadas com os verdadeiros causos. E Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, na segunda parte, no item 132, refere-se a essas aparições chamando de crenças populares. Diz o codificador que essas crenças populares têm um fundo de verdade, que mesmo sendo criados muitas vezes pela imaginação ou criados pelas superstições, elas têm um fundo de verdade. E esse fundo de verdade colocado pelo codificador tem origem justamente nessa crença de que existe fatos produzidos por seres espirituais. Diz o codificador que o homem sempre considerou estes seres como sobrenaturais e que instintivamente todos esses seres estão na alma do próprio povo,
na ideia, na imaginação, e que muitos contos, muitas histórias, muitas vezes românticas, muitas vezes poéticas, muitas vezes feitas até para as crianças, quando trazem essas ideias de aparições e de coisas assim do outro mundo, considerado então sobrenatural. E é por isso que no dia de hoje nós estamos trazendo um tema sobremaneira importante, porque no mês de janeiro nós comemoramos a publicação de O Livro dos Médiuns, a segunda obra, a segunda obra básica. Primeiro é o Livro dos Espíritos, em 1857, depois o Livro dos Médiuns, em 1861, e o Evangelho veio em 1864, a Gênese em 1865, e o Céu e Inferno, a Gênese e o Céu e Inferno em 1865 e a Gênese em 1868. Então, essas obras básicas, enquanto que o Livro dos Médiuns é a terceira obra publicada. E o codificador inicia o Livro dos Médiuns tratando exatamente deste assunto. Os 3 primeiros capítulos, aliás, a obra toda é genial, mas os 3 primeiros capítulos de O Livro dos Médiuns é fantástico ler. Ler com atenção, com cuidado, estudando realmente a obra, porque ele tem como título o primeiro capítulo assim: Há Espírito. E o codificador, naquele estilo sério, mas muito lógico, muito racional, vai nos apresentando de uma forma leve essa ideia de que todas as pessoas se assustam, têm medo de assombrações, mostrando que faz parte da vida e que é realmente um fenômeno natural. Diz ele: a crença nos espíritos se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. E diz o codificador que as problemáticas existentes ao redor dos fatos que ocorrem com seres espirituais justamente acontece porque o homem não trabalha essa ideia de que existem elementos extracorpóreos fora do mundo físico. E aí ele apresenta pontos a considerar. Diz ele o seguinte: admitida a existência da alma e sua individualidade após a morte, forçoso é também se admita. E aí ele coloca 2 pontos essenciais. Admitida a existência da alma e sua individualidade, o codificador trabalha 3 aspectos indispensáveis para que pensemos neste momento. A questão da individualidade, da imortalidade da alma e a sobrevivência da alma. E apresenta 2 pontos. Primeiro, que a sua natureza difere da do corpo. Partindo aqui, já inicialmente mostrando que a alma, como ser espiritual, como a individualidade inteligente, o ser que pensa, o ser que tem as suas emoções, que é inteligente, que usa da vontade, que usa do livre-arbítrio, que sobrevive e continua pensando, continua sentindo, amando, odiando, de acordo com a sua personalidade, características e problemas, que a sua natureza difere da do corpo físico. Isso porque qualquer um de nós sabe que no momento em que o corpo físico, no processo natural da vida transitória, deixa de ter a vitalidade, torna-se inerte, morre. E não existe nada que o faça renovar-se, quando realmente essa individualidade afasta-se do corpo físico e deixa apenas aquele corpo perecível que com o tempo vai se decompondo. Enquanto que a alma, esse espírito que sobrevive, imortal, porque desde criados somos imortais, continuará vivendo, pensando e sentindo como já fizemos. E segundo, que goza de consciência de si mesma. Independente
deste corpo físico que todos nós neste momento temos quando seres encarnados, ou como seres encarnados, no momento em que deixamos essa roupagem que serve de instrumento à utilização do espírito e necessária ao seu desenvolvimento nesse contínuo da vida de uma encarnação para outra encarnação, que é planejado, que é trabalhado, que é programado para as atitudes, para as ações, para tudo que vai desenvolver, respeitando-se naturalmente a questão da sua vontade e do seu livre-arbítrio. Quando este corpo decompõe-se, a alma tem consciência de si mesmo e continua vivendo, mais viva, como diz o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, mais viva do que nunca. E aí o codificador pergunta, muito claro, nesse capítulo 1 de O Livro dos Médiuns: para onde vai a alma depois da morte? Se ela existe, se ela continua pensando e sentindo, e continua naturalmente, com todas as possibilidades ainda mais ampliadas do que quando estamos aqui, para onde ela vai? Pergunta o codificador. E claro, todos vocês sabem as respostas, que são comuns e que diferem de religião para religião, mas que todas as religiões e que são espiritualistas, admitindo essa individualidade e a imortalidade, sempre colocam um ponto: a alma vai para o céu, a alma vai para o inferno, permanece um tempo no purgatório, ou permanece junto ao corpo físico até o juízo final, ou. Existem muitas possibilidades que são levantadas pelas diversas religiões. A verdade é que temos que raciocinar em cima disso. Onde está localizado este céu? Ou este inferno? Ou se o espírito vai apenas ressuscitar, segundo muitas ideias, no momento do juízo final, onde ela fica, se não nesses pontos estabelecidos pelas diversas religiões? E o codificador vai conversando a respeito desse assunto de uma forma muito agradável. E quando ele diz o seguinte: as almas que povoam o espaço invisível são precisamente os espíritos. Por quê? Se elas não estão aqui conosco de uma forma estereotipada, exteriorizada, concreta, como nós estamos agora, e quem de nós aqui presente nesse momento não parou para pensar no momento em que vê um ente seu querido, ou mesmo que não seja da sua família, quando está ali sendo velado, e todos olham, e todos se questionam, mesmo individualmente: onde está esse corpo tão querido, que todos nós abraçamos, beijamos, amamos, queremos ao nosso lado? Agora está ali, inerte. Onde está? E não, raras vezes, se olha para o céu, para o espaço, e se questiona: estaria ali, lá, acolá? Acabou? Mas se acabou, onde a justiça divina? Como pode Deus, sendo o ser mais inteligente do universo, o Criador, criar um ser para viver aí, às vezes 1 ano, às vezes 15, às vezes 50, às vezes 90, e acaba? É uma ideia materialista, daquela que do pó viemos, para o pó voltaremos. E nada nos remete a uma ideia de inteligência ou de justiça do Criador. No entanto, o codificador, que era um grande cientista, um grande educador, um grande estudioso, trabalhando esse fato, ele diz: as almas que povoam o espaço invisível, por não estarem mais visíveis ao nosso lado, como diz Chico Xavier, elas estão presentes, elas são invisíveis, mas não ausentes. E esse espaço invisível
são precisamente os espíritos que habitam. Os espíritos não são senão as almas dos homens despojados do corpo. Diz o codificador. Quando eu comecei a estudar todos esses fenômenos, uma das primeiras conclusões a que cheguei foi esta: de que deve existir um mundo invisível que abrigue essas pessoas que deixam o mundo físico. E que os espíritos não são nada mais, nada menos do que as almas dos homens que deixaram o mundo material. Esta foi para o codificador e para os princípios codificados o primeiro de todos os grandes pontos a serem considerados. Parece uma coisa muito simples. Ora, os espíritos são as almas dos homens. Todo mundo sabe disso? E eu perguntaria aos senhores, será que todos sabemos disso? Nessa lógica, nesta forma de colocação dada pela doutrina espírita? E continua o codificador dizendo: se os espíritos estão por toda parte, e isso é aceito pelas doutrinas espiritualistas, não é uma invenção do espiritismo, se sobrevivem os afetos e os desafetos, questiona: podem os espíritos comunicar-se com os homens? Levanta ele outra questão importante. Não só de que as almas dos homens continuam vivendo, mas que elas têm a possibilidade de se comunicarem. E faz um arrazoado muito importante lá no Livro dos Médiuns, que eu convido a todos para darem uma lida. E aí ele pergunta: será este fato da comunicabilidade dos espíritos com os homens maravilhoso? O que é um fenômeno maravilhoso? Normalmente se define como um fenômeno supersticioso, como uma fantasia da imaginação das criaturas. E muito ainda dizem das criaturas ignorantes, o que não é verdade, porque todas as criaturas elucubram, criam ideias, procuram respostas. Ainda ele diz: é um fenômeno sobrenatural, além de maravilhoso. O que é um fenômeno sobrenatural? O fenômeno contrário à natureza, às leis naturais. Para o espiritismo, não existe fenômeno sobrenatural nenhum, a não ser o próprio Criador. Ele, Deus, está acima da natureza, acima da criação e acima das criaturas. Tudo que se encontra no mundo, no universo, aqui ou acolá, neste mundo ou nos demais mundos, são obras da criação. E, portanto, fazem parte da natureza, obedecendo a leis naturais. Portanto, não existe o sobrenatural. E ainda, pergunta o codificador: será este fato um milagre? Um fenômeno milagroso? O que é um milagre? É um caso admirável, ato do poder divino contrário às leis comuns da natureza, como se o próprio Criador desfizesse a própria lei ou fizesse algo que descaracterizasse os princípios e os critérios estabelecidos por Ele mesmo nas suas próprias leis. Quando Jesus esteve conosco, e muitos dos fenômenos resolvidos, trabalhados, vivenciados por ele junto à comunidade, foram considerados esses fenômenos milagrosos, porque entendiam as criaturas que ele fazia algo além da própria natureza e que a doutrina espírita prova por A mais B, e aí é aconselhável, leia-se a Gênese,
na sua terceira parte, quando ele explica cada um dos famosos fatos milagrosos. A cura do cego, do paralítico, a ressuscitação dos mortos e tantos que aconteceram na época de Jesus, mostrando que Jesus conhecia os princípios da lei natural por ser ele um espírito altamente puro e elevado, conhecedor das leis naturais, capaz de agir sobre elas. E que, disse o mestre, eu faço, e qualquer um poderá fazer. Ele disse isso para os discípulos, quando estavam assustados diante do povo que vinha buscar o auxílio. E Jesus chamou aqueles que não tinham coragem de agir de homens de pouca fé. E ele disse, todos poderão fazer. E hoje a gente sabe que a mediunidade trabalha, que muitas pessoas, independente de ser espírita, trabalham o fenômeno capaz de resolver muitas das situações idênticas àquelas que Jesus também trabalhou. Diz o livro dos médiuns, Allan Kardec, diz assim: o pensamento é um dos atributos do espírito, assim como a vontade também é. A possibilidade que ele tem de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos, resulta da constituição fisiológica que lhe é própria. E aí entram outros aspectos que são importantes aqui rapidamente a gente lembrar. Que o fenômeno da mediunidade depende de determinados princípios que são básicos, mas que implica na existência do perispírito, que é o elo de ligação entre o corpo físico e o mundo espiritual. E aí, ele diz o seguinte, na questão 135 de O Livro dos Espíritos, que nós, nós, encarnados, somos formados de 3 elementos básicos. O corpo, o espírito, começando pelo espírito aqui, que é o ser que pensa e que sobrevive, já falamos antes. O perispírito, invólucro semimaterial, é o corpo fluídico que acompanha o espírito quando deixa o corpo físico. O corpo, que é transitório, é um acessório, é um instrumento, é para utilidade indispensável, deve ser cuidada, mas no período que nascemos até o momento em que deixamos o mundo físico. E quando voltamos à espiritualidade, ao mundo invisível, o espírito leva consigo o seu perispírito, invólucro semimaterial, que é elemento indispensável para que possa o espírito se comunicar. Quando alguém diz que viu um fantasma ou que viu um espírito, na verdade, ele está vendo o espírito com o seu perispírito. Porque o espírito, propriamente dito, não tem forma. Pode ser uma centelha, pode ser um raio de luz. O que dá forma e que nos faz ver o indivíduo que já deixou o corpo físico e que aparece para o seu parente, para o seu amigo, ou para quem quer que seja, ele vai ter que adotar o mesmo corpo, a mesma plástica que ele tinha, inclusive, para ser conhecido. Se nós raciocinarmos em termos de múltiplas encarnações, vamos verificar que há necessidade de haver uma inteligência, um pensamento atuante, com vontade de agir conforme ele deseja. Porque se numa encarnação nós tivemos um corpo físico, na outra encarnação nós tivemos outro corpo físico, como fica o espírito quando ele quer se apresentar para alguém, quando ele voltou ao mundo espiritual e já não tem mais o corpo físico com ele? É o perispírito, o elemento básico, fundamental, e que o codificador colocou como base de toda a fenomenologia mediúnica e anímica também, uma promovida pelos espíritos e outra pelo próprio espírito, o seu ânima. E lá, no Livro dos Médiuns, continuando o raciocínio, o espírito não é um ponto, uma abstração, é um ser limitado e circunscrito ao qual só falta ser visível e palpável para se assemelhar aos seres humanos. Essa descoberta fenomenal, quando ele viu que os espíritos que deixam o corpo físico voltam ao mundo espiritual e não têm este corpo aqui,
igual àquele que nós estamos conhecendo, eles, para se tornarem circunscritos, aparecerem numa forma de ser humano capaz de ser identificada, usam desses recursos para que todos possamos ver. Aqueles que são médiuns, vidente, audiente, etc. Ou quando há aparição, se materializa, se torna presente, vive, e assim todos podem ver. E em muitos casos, essas aparições, inclusive, são tangíveis, capazes de serem tocadas. A própria ressurreição do Cristo vai explicar essa fenomenologia, porque o Cristo, ao deixar a cruz e ao aparecer várias vezes durante aqueles 40 dias em que ele permaneceu no mundo físico, em contato com seus discípulos, aparecia para as pessoas. E ainda mais uma vez aí, se entendeu como um milagre, como um fato especial, quando o Espiritismo consegue explicar tranquilamente, pela existência do perispírito e pela pureza de Jesus e a sua capacidade inteligente e conhecedor das leis de produzir tais fenômenos. É interessante o tema para ir agora, quando vem a Páscoa, que fala da ressurreição, é um tema ótimo de ser trabalhado sob o enfoque, sob a visão espírita, onde há onde se circunscreve e se limita justamente aquele espírito que é uma abstração, que é algo que nós não vemos normalmente. Invisível, como diz Chico Xavier, mas presente, como diz o mesmo autor. Por que então não haveria de atuar sobre a matéria, se ele é e tem a possibilidade de aparecer? E aí nós vamos ver alguns exemplos do fenômeno ocorrendo no tempo e no espaço, porque o nosso tema é este. A mediunidade é um fenômeno sobrenatural e enfocamos justamente para mostrar que sempre aconteceram essas manifestações dos espíritos. E diz o próprio codificador, e dizem os autores que estudam essa área, as manifestações dos espíritos é de todos os tempos, de todos os povos, e faz parte de todos os livros religiosos, das diversas correntes religiosas. Então é um fenômeno de todos os tempos. Na pré-história, até 4000 a.C., nessa fase, sabemos perfeitamente que, estudando a antropologia, a paleontologia, as ciências que buscaram conhecer essa história do homem, que já nas grutas, do homem das cavernas, se encontraram desenhos feitos de uma forma muito interessante, muito bem feita, perfeita, mostrando as pessoas, mostrando animais, mostrando vários símbolos que significavam que existia alguma coisa superior à própria condição humana daqueles seres das cavernas. No totemismo, que é o culto aos animais, aos vegetais, aos objetos, sempre o homem adorou. Sempre o homem quis conhecer e trabalhava com esses fenômenos que na história se apresentaram de formas as mais variadas, inclusive como fenômenos sobrenaturais. E a questão do animismo, onde o homem adorava o espírito da natureza, o espírito de natureza, o espírito da natureza, os fenômenos da natureza, não é? E o grande tchan dessa fase da pré-história, que nós podemos relacionar aqui, é a questão do culto aos mortos. Sempre se notou e se entendeu na história que o homem acreditava nas forças invisíveis e não acreditava que o homem, o seu ser amado que deixou o corpo físico, desapareceria. Tanto é verdade que, se nós estudarmos muito antes dos povos antigos, dos egípcios, dos chineses, lá no povo primitivo e depois nos antigos, encontrava-se, por exemplo, nas pirâmides, que eram colocadas ali, onde eram colocadas ali os faraós e o povo, eles colocavam joias, colocavam comidas diariamente, porque eles achavam que os mortos viriam. Então essa visão da continuidade da vida sempre foi, apesar de considerada sobrenatural, natural,
na história da humanidade. O xamanismo, que é um conjunto de crenças, xamanismo, xamã, hoje ainda estava sendo falado aí na televisão neste final de semana do Ano Novo sobre o xamanismo, né? Conjunto de crenças ancestrais e antiga prática de liderança espiritual. O xamã era o mago, o curandeiro, o feiticeiro, o bruxo, o pajé, o médico, porque era ele que cuidava dos doentes, o médium estático, que muitas vezes em estado de, realmente, ficava no estado estático, parado, imóvel, e, segundo os xamãs, ele andava pelo mundo espiritual, coletando informações, dados, que depois ele vinha e trazia, explicando à humanidade. E o importante nessa fase é que eles usavam ervas, bebendo para produzir o transe. E nesses transes, os xamãs, então, buscavam as informações e as formas de curar. E os espíritos agiam através desses médiuns, desses médicos humanos e primitivos para atender as criaturas. Na antiguidade, a busca do contato com os entes queridos continua. Existiam as classes secretas dos sacerdotes, que eram aqueles que tinham domínio dessa área, que também faziam truques e magias, inclusive para amedrontar o povo, sabemos disso historicamente, não é? Havia o contato com os deuses. Os deuses eram, na verdade, os espíritos, que eles consideravam assim, na mitologia antiga, rica, como é a mitologia grega, como é a mitologia egípcia, como é a mitologia romana, Mesopotâmia e todos os povos antigos, onde eles mostram a questão dos oráculos, dos templos, onde as criaturas iam fazer as suas promessas, fazer as suas perguntas e tentar conversar com as sibilas, com as pitonisas, que eram os chamados médiuns naquela época, mas que tinham esse nome. O famoso oráculo de Delfos, que era de Apolo e que fica na Grécia, foi muito conhecido, inclusive popularizado a partir da figura do filósofo Sócrates, o maior filósofo da antiguidade, precursor do conhecimento espírita, em que ele, Sócrates, conversava com seu daimon, que era o espírito, que era o seu protetor, e ele dizia claramente que ele convivia, ouvia, sabia das coisas através desse espírito, companheiro e amigo dele. E foi lá no oráculo de Delfos que a turma dos gregos intelectuais foram para fazer uma pergunta bastante conhecida da história. Foram lá e perguntaram a Pitonisa qual era o homem mais inteligente da Terra, mais sábio da Terra. E voltaram com a resposta de que o mais sábio era Sócrates. E aí chegaram para Sócrates lá em Atenas e disseram: Sócrates, o oráculo disse que você é o homem mais sábio da Terra atualmente. E Sócrates, naquela tranquilidade do Sócrates, do sábio, respondeu: acredito, por isso que eles são sábios. Por isso, porque eles sabem que eu sei que nada sei. São histórias que a história conta e que nos serve de grandes lições. Mas na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, todos sabemos que os fenômenos aconteciam. E um dos mais importantes na história é aquele que ocorreu com Moisés, que lá no monte, ele orando, recebe os 10 mandamentos. A primeira grande revelação da humanidade, quando aqueles 10 pontos básicos foram escritos em 2 tábuas, e que são consideradas as tábuas da lei. E ele traz para a humanidade este conhecimento que Jesus confirmou, dizendo que não teria vindo destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E diz, em resumo, a sua lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este é o primeiro e maior de todos os mandamentos. Nele estão contidos todos os profetas e todos os princípios da lei. Moisés trouxe esse conhecimento. Foi um grande médium.
Foi um grande espírito missionário que veio à humanidade trazendo 2 pontos essenciais. Ele foi um legislador humano e foi um legislador divino. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos primeiros capítulos, também se encontra, de uma forma resumida, mas muito interessante, a colocação do codificador nos seus comentários a respeito disso. Mas, meus irmãos, existe uma passagem do Evangelho, já no Novo Testamento, que realmente emociona todos nós. Que foi o momento em que Maria orava na sua singela casa na cidade de Nazaré e vê aproximar-se uma aparição, né? Aproxima-se um espírito, denominando-se Gabriel, e a saúda respeitosamente: Ave Maria, salve Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E anuncia a Maria, uma jovem de 15 anos de idade, que seria a mãe daquele Espírito maravilhoso, o maior que já tivemos até então, que traria à humanidade os ensinamentos que nos hão de ligar constantemente ao Criador, quando vivenciados. E aí, mais uma vez, encontra-se o fenômeno. Na Idade Média, as pessoas que trabalhavam, que lidavam com os espíritos, né, eram chamados de hereges, porque foi a época em que a Inquisição foi uma época triste, sofrida, da humanidade dura, em que as pessoas que tinham essa capacidade de ter a ligação com o mundo espiritual era considerada bruxo, herege, traidor. E eram levadas essas pessoas à fogueira. Um exemplo clássico é a de Joana d'Arc, aquela jovem donzela de Dom Remy, como diz Leon Denis no seu livro, Joana d'Arc, que vai e salva a França do domínio inglês na Guerra de 100 anos. Ela dizia que via os espíritos, que ouvia os espíritos, convenceu o rei da França e dirigiu exércitos, comandou exércitos, sob a orientação desses espíritos. Mas depois, com medo do poder, depois de terem ganhado a guerra, né, e com medo do poder que essa donzela, que vivia no mundo pastoril, que vivia muito simples, levasse pela sua influência, pela sua liderança ao povo contra o próprio governo da França, entrega essa jovem aos ingleses e foi levada à fogueira. Hoje, depois de ser considerada uma herege pela igreja, é considerada santa, né, pela igreja. Então, a Inquisição. E todos os fenômenos que acontecem nessa área da mediunidade, muito comuns na Igreja Católica, Apostólica Romana e nas demais, são levados para o lado da questão do santo, ligadas ao milagre. Né? Então, são santos que se tornavam estáticos, que tinham curas, que faziam fenômenos de efeitos físicos, etc. E Allan Kardec, no livro dos Médiuns, comenta a questão dos bruxos, dos hereges, e diz assim: outrora, os que sabiam mais do que o vulgo passavam por feiticeiros. E como se entendia, então, que toda a ciência sobre-humana vinha do diabo, queimavam-nos. Na Idade Moderna, a coisa mudou. Com o descobrimento da ciência, com o desenvolvimento da metodologia científica, com todo o trabalho das descobertas, das filosofias que foram descortinando ideias novas, usando o raciocínio e que foram criando problema para a própria ciência, não que a ciência, para a própria religião, não que a ciência fosse contrária à religião, mas porque a ciência descortinava ideias novas, explicava as situações e entrava em conflito com os princípios científicos.
E essas ciências, então, trazidas para o povo em seus conteúdos, colocava a questão da ciência e da fé, dificultando os pensamentos. E várias foram as filosofias daquela época, como o ecletismo, onde misturava vários princípios, o evolucionismo com Darwin, que ficou muito tempo para depois se fechar e se chocar com os princípios apresentados pelas religiões dogmáticas, o humanismo, o positivismo de Augusto Comte, que colocou assim: nós só podemos e devemos acreditar nas coisas que podemos ver, pegar, sentir, medir, pesar. Fora isso, não há possibilidade de se acreditar. Ou nós acreditamos nas coisas materiais e o resto é resto. Então, o positivismo trouxe muito materialismo, o idealismo, o racionalismo, tudo é muito racional, tudo é muito básico, e entrou, junto com o positivismo, a questão do universalismo, ideias que se colocavam de forma geral no universo. Então, havia um choque entre a ciência e os conteúdos científicos e as religiões existentes até então. E isso trouxe à humanidade várias situações, onde hoje está muito disseminada a questão do materialismo, justamente vindo dali, daqueles princípios que não deixavam com que o homem então parasse para raciocinar devidamente. A idade contemporânea, considerada atual até os dias de hoje, desde a Revolução Francesa. E foi nessa fase que o mundo começou a ter uma mudança em relação a esses assuntos, porque entrou o chamado moderno espiritualismo, uma expressão em inglês que no século XIX tomou conta de todo o povo, porque foi um movimento religioso, cuja característica marcante era a crença em que os espíritos dos mortos podem contactar com os vivos. E esse trabalho, que aconteceu na Inglaterra, aconteceu na França, teve naturalmente a questão bastante conhecida por todos nós, início nos Estados Unidos, no condado de Nova York, em Hydesville, quando as irmãs Fox, 3 jovens, ouviam batidas na sua casa, batidas que estavam incomodando, e aí então vieram os pais, vieram os estudiosos, vieram os vizinhos, e todo mundo estava ali buscando entender o fenômeno que estava ocorrendo e acontecendo sistematicamente naquela casa. E ali iniciou aquilo que nós chamamos RAPS, ou seja, telegrafia espiritual, quando, através de pancadas, se estabeleceu um código. Uma pancada, por exemplo, letra A, 2 pancadas, letra B, 3 pancadas, letra C. E assim, a escrita aconteceu com as mensagens que estavam vindo de alguém. E na busca deste conhecimento, dessa descoberta, as coisas foram andando, os anos foram passando, as descobertas foram acontecendo. E esses fenômenos passaram muito intensamente para a Europa. E na Europa, começando pela Inglaterra, depois para a França, tivemos os famosos fenômenos das mesas girantes. As mesas que falavam, que cantavam, que dançavam, que explicavam, que respondiam questões. E foi neste século XIX, lá pelos idos de 1850, 52, 53, que deu a febre das famosas mesas girantes, que era comum nos cafés de Paris, nas casas particulares, onde as pessoas brincavam com esses fenômenos, fazendo perguntas sobre a sua vida, sobre a sua profissão, sobre os seus casos amorosos, sobre tudo que lhes viesse à cabeça, menos a busca de perguntas mais inteligentes ou mais sérias, digamos assim. Foi quando surgiu a figura de Hippolyte Léon Denisard Rivail, um professor francês, que, convidado pelas pessoas que faziam parte desses grupos, foi convidado para que ele fosse estudar essas mesas girantes, e ele se negou inicialmente. Depois de um tempo, em 1855, ele visita uma das casas em que acontecia o fenômeno e fica realmente encantado, logicamente encantado, com o que ocorria. E disse ele, o codificador: as mesas giravam, saltavam e corriam,
em condições tais que não deixavam dúvida. Havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. E ele então estabeleceu a conclusão inicial. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. E aqui, neste momento, nós vemos o porquê da escrita do primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, continuando no segundo e no terceiro capítulo, quando ele procura trazer um raciocínio mostrando que aquelas aparições, que aqueles causos, que aquelas coisas que a humanidade inteira sempre estudou, não são assim tão supersticiosas. Não existe o milagre, não existe o maravilhoso, não existe o natural, o sobrenatural. É um fenômeno natural, onde ele, no decorrer desta obra magnífica, o Livro dos Médiuns, explica como se dá, os critérios, o mecanismo, as bases para que o fenômeno aconteça. Que hoje o Espiritismo explica tão bem, e não existe obra mais completa do que o tratado verdadeiramente existente sobre o assunto em O Livro dos Médiuns. As universidades, os estudiosos, hoje buscam esclarecer os fenômenos da comunicabilidade, tentando provar ou reprovar, trazendo meios da comunicação tecnológica para tentar melhor explicar. Mas o codificador coloca uma frase que não deixa dúvidas. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. E quando ele senta nas mesas girantes para conversar com aqueles que estavam dando as respostas às perguntas feitas, ele iniciou perguntas inteligentes. E não só escritas, mas ele fazia perguntas mentais que ninguém sabia dos presentes. E as respostas vinham. E ele então começou a fazer perguntas filosóficas na área da ciência, da moral, das regras sociais, e começou a fazer inúmeros questionamentos e ficou encantado com as respostas, só que aquilo era pouco. Ele continuou depois e todos sabemos como se desenrolou o processo da codificação espírita. Mas essa frase é uma obra-prima, simples e muito bem colocada, porque ele fala do efeito e da causa, ligando que todo efeito inteligente, primeiro ele coloca, toda causa tem que ter um efeito, todo efeito tem que ter uma causa. Isso faz parte da lei natural. Só que o efeito inteligente e a causa tem que necessariamente ter a inteligência capaz de, por trás daquilo que estava ocorrendo, poder responder ao questionamento feito. E explicou, na verdade, certos pontos que são imprescindíveis à compreensão. Primeiro, ele explicou que a realidade dos espíritos, a existência, a natureza e o destino, e define o Espiritismo dizendo que a ciência que estuda a natureza, a origem e destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal. Ele partiu de lá para cá da existência do mundo primitivo, do mundo que existe sempre, para chegar ao mundo transitório e trazer a nós essa relação que se estabelece de lá para cá e daqui para lá, continuamente. Fala do mundo espiritual, descortina um mundo novo e mostra que existe uma constante relação entre o mundo corporal e o mundo espiritual, que um age constantemente sobre o outro. Nós daqui, pelo nosso pensamento, agimos com o pensamento daqueles que já deixaram o corpo físico, como do corpo físico, como aqueles que deixaram o corpo físico, ligam-se conosco, conectam-se conosco e estabelecemos dessa forma uma comunicação. O mundo espiritual e o mundo corporal agem incessantemente um sobre o outro. Fala da sobrevivência, da imortalidade da alma e chega naturalmente à comunicabilidade dos espíritos, que o Livro dos Médiuns, como já dissemos, trata com a melhor e a maior das propriedades. O espírito continua a pensar após a morte, pode comunicar-se com o homem
e pode influir nos pensamentos e atos do homem. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos respondem: muito mais do que podeis imaginar. De ordinário são eles que vos dirigem. Essa questão dá uma palestra, não de 1 hora, tá? Mas de 2, para que a gente possa entender realmente essa beleza colocada no Livro dos Espíritos. Os homens são espíritos e vivem entre 2 planos. É um ser interexistencial, como nos diz o professor Herculano Pires, em suas obras, o maior escritor, um dos maiores escritores das obras, do conteúdo espírita, né, não mediúnicas. Ele escreveu, e ele diz: somos seres somos seres que estamos nos 2 mundos, continuamente. Acabei de dizer, me fugiu o tempo, para lá e para cá, interexistenciais, tá? E aí nós estamos aqui encarnados, mas nós dormimos. Vamos ao mundo espiritual no momento de emancipação. Nós temos pensamentos, nós temos intuições, nós temos inspirações, nós temos premonições. Estamos em contato o tempo todo com o mundo espiritual. Portanto, meus irmãos, a mediunidade é uma ponte entre os 2 mundos. É uma faculdade humana. E é uma faculdade que possibilita essa comunicação, né, dos homens, inteirando-se com os mundos e permitindo acesso às verdades eternas da realidade espiritual. Nós, normalmente, fazemos o processo contrário na nossa visão de mundo. Nós sempre estamos ligados ao mundo físico e achamos que a morte ou a volta ao mundo espiritual é um fenômeno fora de uma realidade, contrária à lei natural. Enquanto que o Espiritismo mostra o processo inverso. Nós viemos do mundo espiritual para o mundo corporal. Vivemos o período aqui, X de tempo, e voltaremos para o mundo espiritual. Este que é transitório, este tempo que nós estamos aqui é transitório. E este acesso a essa verdadeira realidade espiritual, o Espiritismo nos oferece, nos dá, nos garante, nos traz a lógica, raciocinado com muito cuidado, raciocinando com muito cuidado, tirando todo aspecto místico, mítico, supersticioso de qualquer parte do fenômeno. Para ser um canal psíquico, por ser um canal psíquico que todos possuem, a mediunidade é faculdade natural. Expressões do codificador. E o fenômeno mediúnico não é maravilhoso, nem sobrenatural. Lembrem que a pergunta da palestra era essa, né? Não existe o sobrenatural. Realmente não existe, a não ser no caso citado. Existe, diz Allan Kardec, a ignorância das leis divinas. À medida que nós vamos descortinando as leis naturais, estudando, analisando, deduzindo, induzindo e compreendendo o processo, nós vamos então descortinando, tirando qualquer possibilidade do sobrenatural para entender tudo como um fenômeno natural. A mediunidade, meus irmãos, é faculdade da alma. Falaremos daqui mais uns dias, eu não me lembro mais o dia, mas está aí na revistinha, o tema seguinte: todos somos médiuns, dando praticamente não uma sequência, mas uma continuidade um pouco ligada à de hoje, falando justamente sobre isso, onde a mediunidade é faculdade da alma, e por isso todos somos médiuns, na verdade. E como tal, é criação divina,
com destinação superior, favorecendo o progresso intelectual, social, moral e espiritual da humanidade. Feliz de nós que estamos aqui neste momento, estudando e procurando entender essas leis que são naturais e que estão em nós. Muito obrigada, meus irmãos. Feliz Ano Novo, muita alegria e muita paz. Agradecemos a Carmen Lúcia pela explanação da noite e pelas colocações que ela nos fez hoje, nos trazendo um pouquinho mais sobre a mediunidade, para nos esclarecermos um pouquinho mais sobre esse tema. E nós, da Casa de Jesus, convidamos a todos a estudar conosco mais um pouquinho sobre a mediunidade, que os nossos estudos irão retomar em março, mas nós estamos com o estudo de sábado, que continua durante todo esse período de férias.